Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje sobre a Carta aos Efésios, que nos mostra que agir ético faz a diferença. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Vem aí setembro, o mês da Bíblia. Por quê e para quê? Primeiro, porque dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo, que nasceu em 342 e faleceu em 420, o tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Como profundo conhecedor das línguas hebraica, grega e latim e das culturas dos povos semita, grego, romanos, e um dos pilares da patrística, São Jerônimo colocou a Bíblia na linguagem popular, acessível ao povo, o latim na época. Segundo, porque, com a opção pelos pobres e a Dei Verbum, um dos ótimos documentos do Concílio Vaticano II, a leitura da Bíblia a partir dos pobres, de forma comunitária, militante, ecumênica e macroecumênica e transformadora, foi incentivada e vem sendo feita há 50 anos nas comunidades eclesiais no Brasil. Inicialmente com o Dia da Bíblia e sucessivamente Tríduo Bíblico, Semana Bíblica e assim, pouco a pouco, setembro se tornou o mês da Bíblia. Em Minas Gerais, há 25 anos, um grupo de biblistas do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI, publica anualmente um livrinho que busca ser um texto base sobre o livro bíblico do mês da Bíblia, setembro. Em 2023, todas as pessoas e comunidades cristãs são convidadas a refletir e inspirar a caminhada, especialmente no mês de setembro, sobre a Carta aos Efésios. O livrinho do CEBI Minas tem como título Carta aos Efésios, Andar no Amor na Casa Comum. Toda a criação respira Deus. O livrinho é composto de 6 artigos. Primeiro, Carta aos Efésios. Carta, homilia ou tratado teológico. Artigo da biblista Ieda Santos Leite. Segundo artigo, a Carta aos Efésios, uma teologia para a resistência. Artigo do pastor Weston Clay Peixoto. Terceiro artigo, Carta aos Efésios, relações humanas baseadas no amor. Artigo da biblista Lúcia Diniz. Quarto artigo, diálogo interreligioso na Carta aos Efésios e no Novo Testamento. Artigo da biblista Vânia Fonseca. Quinto artigo, agir ético libertador na Carta aos Efésios. Artigo nosso, Frei Gilvander Luiz Moreira. Sexto artigo, mística e militância a partir da Carta aos Efésios. Artigo do biblista Denis Wilson Silva. Aqui partilho com você um primeiro aperitivo do nosso artigo que compõe o livro Agir Ético Libertador na Carta aos Efésios. Leremos a Carta aos Efésios buscando compreender primordialmente a dimensão ética deste texto bíblico, ancorando nossa interpretação na seguinte questão: que tipo de ética, de agir, de atitudes, enfim, que postura cristã a Carta aos Efésios nos exorta a colocar em prática? Para respondermos a esta questão, precisamos observar atentamente o tecido verbal deste texto bíblico. Agir ético faz a diferença.
muitas vezes influenciado por uma perspectiva excessivamente psicológica, lemos os textos bíblicos buscando, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, modelos de personagens bíblicos que devemos imitar. Na perspectiva profética e sapiencial, mais do que imitação de personagens bíblicos, aliás, não somos papagaios que imitam outras pessoas. O que os textos bíblicos pedem de nós é um agir ético, como o defendido no Evangelho de Lucas, onde a prática é decisiva. Isto é comprovado na obra lucana. Quer dizer, no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, com expressões tais como: façam coisas para provar que vocês se converteram. As multidões, alguns cobradores de impostos, alguns soldados, perguntam a João Batista: o que devemos fazer? Um escriba pergunta a Jesus: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E depois de contar o episódio parábola do bom samaritano, Jesus responde dizendo: vá e faça a mesma coisa. Muitos outros textos do Evangelho de Lucas podem ser evocados para respaldar a conclusão de que Lucas dá uma grande prioridade ao agir libertador. No primeiro versículo de Atos dos Apóstolos está tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. A prática é recordada antes do ensinamento, o que quer dizer que acima da ortodoxia está a ortopraxis, ou seja, a prática certa e libertadora. Mais importante do que ter uma opinião certa é ter uma prática correta, libertadora. Lucas quer dizer que uma das grandes características das primeiras comunidades é que elas eram comunidades de ação, de prática, de testemunho. Não se trata de qualquer tipo de ação, mas de ações solidárias e libertadoras. Na carta de Tiago se afirma de forma enfática que a fé sem obras é completamente morta, e em muitas outras passagens bíblicas. Por exemplo, no discurso final do Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, isso fica evidente em perguntas implícitas provocadoras que remetem diretamente para o nosso agir ético. Por exemplo, Jesus provoca: eu estava com fome, vocês me deram de comer? Eu era estrangeiro, vocês me acolheram em casa? Eu estava nu, vocês me vestiram? Eu estava doente, vocês cuidaram de mim? Eu estava preso, vocês me visitaram? Prestemos atenção no tecido verbal: dar, acolher, vestir, cuidar e visitar. Todos verbos de ação. A pessoa é reconhecida como justa, os justos, se agir acolhendo os clamores dos últimos. Toda vez que vocês fizerem isso a um dos menores, aos injustiçados de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. O evangelista Mateus faz questão de pôr na boca de Jesus Cristo tal afirmação. Nunca me esqueço de um dos meus professores do mestrado em exegese bíblica, meu professor Plotz, da língua hebraica, lá no Pontifício Instituto Bíblico em Roma, que nos disse, ao terminarmos 3 anos de estudos intensivos da língua hebraica, ele concluiu o curso dizendo o seguinte: estamos terminando o curso da língua hebraica, a língua por excelência
dos profetas, das profetisas e da ética. É o agir ético que faz a diferença na fidelidade ao Deus Javé, solidário e libertador. Deus, que é rico em misericórdia, está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. O Novo Testamento é escrito em grego, mas carregada com toda a herança judaica do agir, conforme a vontade de Deus, e não apenas do falar, louvar, celebrar culto a Deus. Importa recordar que ética é muito mais que moralidade, a qual muitas vezes se restringe à postura de juízo ou de juíza que pensa estar na arquibancada da vida, de onde se põe a julgar. Sou a favor disso, contra aquilo. Ética diz respeito ao agir humano, está muito além de boas intenções. Enfim, veremos que a carta aos Efésios exorta-nos a um agir humano libertador, humanizador, integrador com todos os seres vivos e a biodiversidade em uma relação fraternal, justa, solidária e respeitosa, geradora de condições objetivas que garante a vida em todas as suas expressões. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética.